Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal de copywriting. E esse vídeo especificamente é um vídeo também sobre vendas, tá? A gente vai falar sobre vendas tete a tete e o que isso tem a ver com copywriting e como esses dois mundos conversam e como você fazer para poder usar essas informações para você vender mais, beleza? Então aqui a gente vai mostrar um caso prático, um exemplo que, na minha opinião, é a melhor maneira de entender, beleza? Então, como se tornar um amigo do seu cliente para ele comprar de você, tá? Então, imagine que você queira comprar um carro híbrido. E aí, um belo dia de sol, você chega na concessionária. E aí, imagine que o vendedor venha com você, e aí eu vou dar duas opções de abordagem e você vai pensar aí qual das duas abordagens do vendedor é mais convincente, qual seria a abordagem que faria você comprar ou não o carro desse cara, tá? Então imagina que na abordagem 1 chega o vendedor, ele se apresenta e aí então ele começa a falar dos benefícios do carro. Ele fala de como é bom ter um carro híbrido, ele fala do motor do carro, ele fala, enfim, de quanto você vai poder economizar. Ele começa a falar das características e benefícios do carro, né? Ele fala do financiamento, ele faz uma boa oferta para você, ele fala, enfim, que esse carro acabou de chegar, que ele tem uma condição muito boa de pagamento, etc. E aí ele vai te mostrar o carro e ele fala do banco de couro do carro, ele fala, enfim, como o carro é muito bom enfim, não para de falar de quantos benefícios e das características maravilhosas tem esse carro. Nesse caso, como você se sentiria? Você confiaria no vendedor? Estaria animado ou um pouco resistente? Essa é a primeira abordagem. Agora imagine uma segunda abordagem, tá? O vendedor vem e se apresenta e aí então ele começa a falar sobre o preço do gás, tá? Ele começa a falar que o preço do gás vai aumentar, que o governo fez uma coisa X ou Y e, enfim, o preço desse gás vai aumentar cada vez mais e tal, e de como é um absurdo que as empresas que fornecem o gás, ou até o governo, sei lá, fazem para poder manipular o preço do gás, beleza? E assim ganhar em cima das pessoas. E nessa hora começa a surgir um sentimento de raiva em você. Raiva do governo ou raiva das empresas que controlam o preço do gás e, enfim, rola um cartel para que esse preço do gás suba e você tenha que pagar mais caro. Enfim, começa a nascer esse sentimento de raiva. E aí ele fala que o dinheiro que você gasta com gás todos os meses poderia ser empregado em outras coisas, por exemplo, férias com a família ou ainda um fundo para poder educar seus filhos, né? E nesse momento vocês dois estão balançando a cabeça em sinal de sim. Os dois estão concordando e estão um pouco bravos com as empresas fornecedoras de gás, tá? E aí ele te leva lá fora para você fazer um test drive no mais novo modelo de carro híbrido que chegou. Dessas duas abordagens, qual tem mais chance de ser bem sucedida? Eu espero que você tenha pensado na número 2 e eu tenho quase certeza que você acertou. E aqui a gente vai entender por que a abordagem número 2 é muito mais convincente do que a abordagem número 1, tá? Então, no primeiro caso, o vendedor já veio falando do carro. E no caso 2, ele nem sequer mencionou o carro. Ele nem sequer falou do carro, ele simplesmente veio ele veio numa abordagem mais amigável com você, tentando ser seu amigo e, claro, falando de um assunto que tem a ver um pouco com o carro, já que você está querendo comprar um carro híbrido, tem um pouco a ver com o produto que você está comprando, tá? E aqui está então a resposta. Todos gostam de comprar, mas ninguém gosta de ser vendido, tá? Então, se você consegue adicionar uma emoção a isso, melhor ainda. Então, no caso 2, o que o vendedor fez? Ele chegou com uma abordagem de amizade e ele ainda incentivou, ele fez nascer uma emoção dentro de você. E nesse caso, foi a emoção de raiva, a emoção, enfim, de indignação com as empresas fornecedoras de gás ou do governo, enfim. Depende da abordagem, nesse caso aí que foi só um exemplo. Então, quando você coloca emoção na sua abordagem, parece que você realmente entende o que a pessoa está sentindo. Isso é chamado de empatia.
Empatia nada mais é do que você olhar para a pessoa e conseguir entender o que ela está sentindo. O que é diferente de pena. Pena é uma coisa e empatia é outra. Empatia é você conseguir entender, se sentir na pele da outra pessoa. Tá? E aí então parece que você realmente se preocupa com o seu prospect e tirou um tempo para entender como ele se sente e quais são as necessidades dele, tá? Isso acontece tanto na venda online quanto na venda pessoalmente. Aqui eu escrevi errado, na venda pessoalmente quanto na venda online, tá? Então, no caso 1, o sentimento que fica é que o vendedor é uma pessoa que só quer o seu dinheiro, tá? Ele já chegou falando do carro, dos benefícios, de como esse carro é bom e etc. E no caso 2, o vendedor se torna um amigo que está te ajudando a tomar a melhor decisão possível. E este é o poder que uma emoção tem na hora de vender, tá? Então, galera, use esse conceito na hora que você for criar sua copy, na hora que você for fazer a sua carta de vendas. Você precisa de entender muito bem, isso vem através da pesquisa. Tem vários vídeos aí no canal que falam sobre pesquisa. Você precisa entender exatamente qual é a emoção que o seu cliente está sentindo para que você consiga parecer que você é amigo dele, tá? Que você tirou um tempo para poder entender como ele se sente e entendendo como ele se sente, ele vai se sentir mais aberto para poder confiar em você, tá certo? E aí, confiando em você, fica muito mais fácil de você fazer a venda. Isso seja num vídeo de vendas, seja num advertorial que você esteja escrevendo, seja numa página de vendas, seja num criativo do Facebook, independente, enfim, do meio que você está se comunicando. É muito importante que você mostre que você está na pele do cliente, que você se sente como o seu cliente se sente. Isso vai abrir as portas para você e vai facilitar muito na hora de fazer a sua venda, tá certo? Então, galera, espero que enfim, esse exemplo tenha mostrado quão é importante você usar a emoção na hora de vender. Você fazer uma boa pesquisa para você entender realmente como seu cliente se sente e entrar dentro da cabeça dele. Isso vai facilitar muito na hora de vender. Isso tanto na venda pessoalmente, no tete a tete, quanto na venda online. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o joinha, porque isso é muito importante para eu me balizar se eu estou entregando o conteúdo que você quer, que você gosta. Se inscreve no canal e se você quiser esse mapa mental, é o primeiro link aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!